Hello! Hoje é dia de Elas Conversam. Boa noite ou boa tarde. Não sei de onde você está nos assistindo, mas aqui tem sol ainda em Porto Alegre. Eu já estou fechadinha aqui para facilitar o áudio. Vamos, quem está chegando por aqui vai estar vendo lá no replay, no YouTube, no Facebook, ou de repente até num podcast por aí. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e preparação familiar para volta às aulas. A Aline já está por aqui esperando aí para entrar e a gente vai começar então com a nossa vinheta. Vamos lá, prepara. Muito bem, muito bem. Boa noite, boa tarde, meninas e meninos. Aline Geneves chegando por aqui. Vamos ver. Olha, a tela está preta, mas ela vai chegar. O que é importante hoje a gente falar um pouquinho, então, papais, mamães, vovós, todos os familiares, né, que tem alguém aí, alguma criança, jovem, adolescente, em idade escolar, né, e quer poder acompanhar, ajudar aí a se organizar melhor para essa volta às aulas, né? Então, a gente vai trocar uma ideia aí com a Aline. Deixa eu já ver aqui o que aconteceu. Ela está voltando, mas está tudo bem. Então, é isso. Elas conversam. A Vivi hoje teve um imprevisto, não vai poder participar, mas está tudo certo, né? A pauta estava pronta, tudo organizado. Essa é algo que faz muita diferença também, né? Se a gente se organiza, tudo funciona como tem que ser. Aline, olá. Tudo bom, linda? Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, tudo ótimo. E aí, então, né? Que assunto é esse, hein, Aline? Então, Camila. O que tu acha? Tem muita coisa para a gente falar. Eu fiz aí, o pessoal que está acompanhando ao longo da semana passada e da semana, perguntas. Como o pessoal está se organizando, se tem o hábito de se preparar, né? A gente trabalha com área de gestão, ferramentas de gestão por resultados, vê muito assim. Eu planejo na empresa, eu planejo férias, eu planejo casamento e aniversário, mas tem um monte de outra coisa que a gente não planeja muito bem, verdade, né? Verdade. Mas a gente está vivendo aí um meio de pandemia ainda, não é pós-pandemia, isso é uma coisa importante da gente falar, né? A gente, o ano passado, em março de 2020, né, a gente teve essa situação de que foi pego de surpresa, né? Que foi, de repente, isso aconteceu comigo, não sei como é que foi aí, depois tu me conta. A Manu chegou em casa dia 16 de março, com a mochila cheia de livros, cadernos, materiais, e disse assim: mãe, a gente trouxe
tudo da sala de aula, porque a gente vai ficar 15 dias em casa. Só que os 15 dias se tornaram uma eternidade, né? Ela ainda não voltou para a sala de aula presencial, aquela que a gente diz que era o normal, né? Então, estamos aí nos preparando para um novo recomeço, já não com tanta surpresa. A pandemia ela já está aí, a gente já absorveu, já abraçou ela, já aceitou ela, já perdoou ela, né? Já está grata por ela, inclusive, né? Porque a gente tem que aprender a isso. E aí, uma loucura. 2021, todo mundo esperando por 2021, que fosse um ano diferente, com muita coisa nova. Estamos nós aqui, Aline. Seguindo, né? Tu vai para a sala de aula, tu dá aula, além de psicopedagoga, tu também atua em sala de aula, né? Atuo em sala de aula. Então, Camila, em primeiro lugar, boa noite para ti, para Vivi, para todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Que sempre trazem pautas tão atuais e necessárias, né? Eu atuo como psicopedagoga e também atuo em sala de aula como professora de História e Geografia, né? E ainda não fomos comunicados oficialmente como irá ser esse retorno, né? Possivelmente, o que a gente ouve falar, assim, nessas conversas de bastidores que a gente fala, é que será um retorno híbrido, né? Que é um ensino, que é uma metodologia que une o ensino presencial e online. Então, de repente, terão grupos nas salas de aula, uma alternância nas semanas, mas são tudo especulações, né, Camila? Ainda não sabemos realmente como é que vai ser, né? Então, exato. No aguardo aí. Eu fiz várias enquetes em grupos diversos, de mães, de escola, de profissionais no modo geral, né? A gente tem muito esse hábito de trabalhar com empreendedores, não só mulheres, né? Acho que isso é uma coisa importante, que a gente está falando de um planejamento familiar, porque a gente não, quando é só a mulher, só a mãe solo, ela normalmente ela busca o quê? Ela busca uma rede de apoios. Quem é normalmente a rede de apoios? Os avós, né? Ou tios que estão ali hoje no grupo de risco, alguns vindo a ser vacinados, outros não. Mas quando a gente está falando no modo geral, a gente está falando desse impacto familiar, porque a criança, se ela for ficar no presencial, vai para o presencial, tem toda a preparação de vai e volta, quem leva, quem busca, se faz lanche, se não faz lanche, se faz almoço, não faz almoço, que horas acontece isso, quem acompanha as tarefas depois da aula, né? No híbrido, tem uma bagunça, se a gente for pensar assim, né? Muitas mães me falaram, isso está me deixando nervosa, porque o híbrido quer dizer que eu vou mandar uma semana, então eu tenho que me preparar para manda, leva, busca, tarará, 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 e na outra semana eu tenho que ter alguém que fique em casa ou que fique num local que dê o suporte ali para a criança, com computador, com notebook ou com tablet, seja qual for a ferramenta que vai ser utilizada. Então, assim, tá todo mundo assim. Eu acho que somos os pais, professores e os alunos todos de cabelo em pé, né, na expectativa de como é que vai ser esse ano letivo. Eu acho, Camila, eu penso que, num primeiro momento, nós precisamos ter a consciência de que aquele normal não vai mais existir, né? Aquele normal que os nossos filhos tanto perguntam, né? Eu também tenho o Davi, que é mais ou menos da idade da Manu, e a primeira pergunta nos primeiros meses do Davi era: mãe, quando é que tudo vai voltar ao normal? Né? E agora nós teremos que nos adaptar a um novo normal. Né? Todos nós, pais, sim, professores, alunos, essa rede de apoio também que nós vamos contar. Né?
E eu penso também, Camila, como educadora e como mãe, que nós vamos ter que dar muita credibilidade para os nossos filhos e vamos ter que confiar neles, porque durante esses meses todos, eles também aprenderam muita coisa, né? Eles também estiveram ouvindo e participando de tudo que estava acontecendo, seja ouvindo na TV ou comentários, né, dos pais mesmo em casa, trocando uma ideia na hora do almoço, na hora da janta. Eles também estão participando de tudo isso. Eles sabem que nós temos que sair de máscara, que nós temos que usar o álcool em gel, né, constantemente para evitar, para não tocar no amiguinho, não abraçar, manter o distanciamento social. E eu acho que para aliviar esse nosso estresse de mãe, de pai, de cuidadores em geral, a gente vai ter que confiar um pouquinho neles, sim. Porque senão vai todo mundo, como tu disse, vai todo mundo pirar, enlouquecer. Né? Exato. E é bem isso, assim, o que a gente... até me lembrei agora de um livro que eu li há muitos anos atrás. Ele é best-seller, que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu li ele na faculdade, né? E depois usei muitos anos ele em atividades com os meus operadores, com as equipes que eu trabalhei lá no call center, porque a gente passava muitas vezes por isso. Alguma mudança, seja de gestão, seja de algum recurso, alguma meta, algum bônus que era comum e de repente ele passou a deixar de ser comum, né? Vinha o quê? Esse momento, né? Eu quero que volte ao que era. Porém, aquilo que era não existe mais, né? Ele foi, na verdade, assim, o que eu percebo? Que tudo que a gente viveu até março de 2020 já foi para os livros de história. Exatamente. E a gente está vivendo um momento que a gente ainda não... a gente ainda está escrevendo, né? Está rascunhando e escrevendo essa história e que logo ela vai estar também gravado ali nos livros de história. Mas que aquele momento, aquela rotina, aquele hábito, aquelas práticas que a gente tinha até março de 2020, muitas delas talvez não voltem mais, né? Ou pelo menos não voltam tão cedo, né, Camila? Exato. E aí, né, Aline, enquanto mãe, professora, psicopedagoga, qual é a importância da gente se preparar, da gente planejar esse retorno, né? Fala para a gente aí, que a gente já trocou muito assunto, acho que está bem alinhado, acho que o pessoal vai gostar desses insights junto com a gente. Eu penso, Camila, que esse planejamento vai trazer mais segurança para todos nós, né? Para nós, mães, para passarmos também para os nossos filhos, para eles poderem ter esse retorno, seja ele híbrido ou só online no primeiro momento e depois presencial. A gente vai ter que deixá-los mais seguros para eles enfrentarem esse retorno. E até mesmo agora falando também como educadora, né? Porque os professores também estão sendo muito cobrados. O professor, até então, até março do ano passado, ele não estava habituado a trabalhar com a tecnologia. Era aquela coisa do papel, caderno de chamada, livro. Nós estávamos começando a entrar nesse universo da tecnologia. E, claro, ninguém escolhe passar por uma pandemia, né? De uma hora para outra veio isso como um furacão e precisou se criar muito rapidamente uma plataforma, né, de estudos para as crianças nas escolas, e os professores também precisaram se habituar rapidamente, sem muita estrutura e planejamento para executar essa tarefa. Né? Mas sim, tudo com boa vontade e muito amor vai acontecendo. Então, acho que o planejamento vai ser fundamental nesse momento. E essa orientação, por exemplo, para uma criança chegar na escola e entrar ali com todo esse
novo universo aí de prevenção e de cuidados, do álcool gel, da máscara e tal, o distanciamento social, eles vão precisar de uma orientação prévia. Ou seja, eu acho que pais e professores, eles vão ter que ser aliados, né? Porque vai ser muito melhor se essa criança chegar segura, preparada na escola, sabendo que ela tem que fazer o uso do álcool gel, que ela tem que arrumar sua máscara, trocar, se eu não me engano, eles vão fazer troca de 2 em 2 horas. A gente ainda tem que verificar esses protocolos, né? Mas não compartilhar o lanche, não compartilhar material, não abraçar o amigo nem a professora. Então, se essa orientação vier de casa, com certeza o professor vai receber esse aluno também com muita mais segurança, né? Muito mais Sim. tranquilidade. Então, Sim. eu acho que os professores e os pais vão ser parceiros como nunca. Eles sempre devem ser, mas agora ainda mais, né? Com certeza. Acho que isso é importante a gente buscar conhecer, né, ali o grupo escolar que os nossos filhos estão inseridos, né, ou que as crianças ou adolescentes da nossa família, se a gente for estar lidando com essa rotina, e fazer essa parceria, né, de conhecer, de conversar. A gente tem hoje com as ferramentas de digital, né, WhatsApp, e-mails e plataformas, cada vez as escolas e as tecnologias estão aí para a gente, é importante, já que a gente já tem um grupo, às vezes, acho que quase que, olha, todo mundo que eu falei, como a maioria, eu tenho em grupos de WhatsApp, quer dizer, praticamente, sim, vamos dizer que 95% dos pais que eu conversei na última semana tem grupo de WhatsApp da turma, né? Nem todos. No caso, por exemplo, no nosso caso, a gente não tem acesso ao professor, né? A gente tem acesso ao professor através da escola. Tem a plataforma de comunicação que a gente pode solicitar, tem um WhatsApp que eu falo com uma pessoa responsável, que ela pode fazer agenda, troca ideias e tudo mais, mas não direto. Então, a gente fez o que a gente faz? A gente se organizou, assim, faz a pergunta, não precisa todo mundo ir lá encher, salvo se a gente quiser fazer vamos dizer, um levante, né? Que é demonstrar que estão todos com aquela mesma opinião. Mas se um já fez a pergunta e já está aguardando uma resposta, ele comunica lá no grupo dos pais da turma e a gente já fica aguardando o retorno, né? E fazer isso, né? Saber aí como é que tá. Eu tive nessa semana passada na escola da Manu, a gente foi pegar a literatura das férias, né? O livro para ler agora no final das férias, e aí foi essa informação que eu recebi, assim. Temos a data, o retorno é dia 22 de fevereiro, estamos preparados enquanto grupo escolar, enquanto comunidade escolar para presencial, virtual ou híbrido. O que for determinado pelo governador e pelo prefeito, a gente vai estar executando com o nosso melhor possível. Então, isso deixa a família mais tranquila. A escola está preparada, está passando para a gente protocolos, está fazendo ações. A Aline está por aí, deu uma travada. Olá, Zeloí, tia Zeloí, Deise, seja bem-vinda. Se está curtindo do assunto, tem alunos, tem estudantes por aí, chama mais o pessoal para compartilhar. A Eline deu uma travada, deve estar voltando. E a importância, né, a gente estava falando aqui da importância dessa preparação, do planejamento, da volta às aulas, já que neste ano, a gente não vai ser pego de surpresa, pelo menos não em relação à pandemia, né? A gente já sabe que tem essas possibilidades de as aulas serem de forma presencial, é a menor, hoje, por todos os indicadores que a gente tem visto com os governos, Ministério da Educação, em vários outros países também. Eu tive conversando com amigas aí que estão em Portugal, na Polônia, muitos lugares não estão com aula presencial, tá? Fora
muitos lugares fora do país, né, estão diretamente com aula virtual e não tem previsão da aula presencial. Aqui a gente tem aí bem disseminado, está bem diversificado, alguns lugares, alguns estados e municípios com aula presencial, já voltando, né? A gente teve aí o retorno em São Paulo, lá em Campinas, com aula presencial. Algumas cidades, por exemplo, Campinas já recuou e passou para virtual. Como eu estava comentando, Aline, eu conversei com várias desculpa, pessoas. Camila, eu tive um probleminha aqui. Faz parte, ao vivo é assim. Tecnologia é isso aí, né? As tecnologias são assim também. Então, assim, a gente tem eu conversei com várias pessoas que estão fora do país, Estados Unidos, Portugal, Polônia, que eu tenho algumas conhecidas, as aulas são virtuais, não estão com previsão de retorno nem no híbrido, nem no presencial. No Sim. Brasil, a gente está falando que tem estados e municípios com situações bastante diferentes, né? A gente teve, por exemplo, em São Paulo, vários retornos presencial 100%, não foi mais metade, já teve alguns recuos ali, como teve na área de Campinas, em Santa Catarina, né, que eu tenho familiares por ali. Então, a gente tem um misto, temos aula presencial, temos aula híbrida e temos aula virtual. Então, depende da escola, do grupo escolar, depende do município e depende também do estado. A Deise está até compartilhando aqui que ela é mãe lá do Farroupilha também, né? Tá tudo pronto lá para a volta às aulas, seja como for. Isso deixa a gente realmente mais tranquilo. A minha afilhada já veio da Oi aqui, a Gabi, ela volta, já está com aula presencial. O diferencial que a gente observou lá, que a turma é pequena, então a turma já é reduzida, já tem 16 alunos, então tem essas diferenças e a gente vai se adaptando conforme as necessidades, né? E aí, o que é importante agora? Vamos pensar, híbrido, presencial, virtual, o que eu tenho que pensar, refletir, já preparar? Vamos ver. Aline? Me ouvindo? Oi, Camila. Me perdoa, a internet aqui, eu acho que no bairro hoje não tá ajudando. Tranquilo, vamos lá. Aula tu presencial. Perguntou sobre o híbrido, né? Isso. Eu acho que o mais importante na organização dos pais no ensino híbrido é estar acompanhando, de fato, o aprendizado dos seus filhos. Então, por exemplo, em casa, online, o aluno, em geral, ele tem uma tranquilidade, um horário, muitas vezes, mais flexível, né? Não existe aquela cobrança ali do professor no dia a dia, aquele contato diário. Então, eu acho que esse pai e essa mãe que estão trabalhando, ou seja, em casa, home office, ou saindo para trabalhar, eles precisam fazer uma organização de acompanhar diariamente o material do seu filho, né? Saber o que ele teve de aula, organizar as próximas tarefas, os temas em geral, as atividades, avaliações. Uhum. E se essa criança ela também está indo presencial, a mesma coisa, verificar se está conseguindo acompanhar, se as atividades estão sendo realizadas, porque a gente tem que considerar que esse aluno que vai estar retornando de forma híbrida, esse método pode gerar um pouquinho de ansiedade, né? Esse aluno, ele ficou acostumado, querendo ou não, 9, 10 meses com o apoio do pai, da mãe, do seu cuidador ali do ladinho, de repente ajudando numa dificuldade, ajudando muitas vezes, né, num trabalho, com apoio, e agora ele retorna
para a sala de aula. Mesmo que dessa forma híbrida, ele vai, em algum momento, estar, né, presente na sala de aula. Então, isso pode gerar um impacto também para o aluno. Ele pode, principalmente com os menores, as crianças menorzinhas ali, de repente, ou da educação infantil, ou ali do Fundamental 1, pode haver um estranhamento. E com os mais velhos, a gente tem que considerar também que eles têm um pouquinho mais de autonomia, então que os pais tenham esse planejamento de fazer esse acompanhamento diário para daqui a pouco não acumular as tarefas, as dúvidas, enfim, né, para que isso não vire uma bola de neve. E sempre ter cuidado, né, Camila, como eu falei anteriormente, de ter esse contato, essa parceria com o professor, para, dependendo ali da demanda, do que o aluno vem necessitando, ou suas dificuldades, procurar o apoio de um profissional, quem sabe de um psicopedagogo, ou criar uma rotina de estudo, alguma coisa que possa auxiliar, né, esse estudante que está com alguma dificuldade específica. Eu acho que seria mais ou menos isso. E vale, né, Aline, eu acho que isso aqui não é só para hoje, né, essa rotina de acompanhar a evolução, né, o aproveitamento do nosso filho dentro da escola, o ideal que seja periódico, né, com certeza. Que não seja só quando tem a prova trimestral ou quando tem a avaliação. O que eu percebi que a gente falando lá, sempre me vem a questão da gestão, né? Volta e meia vem isso, que a gente lá no negócio, no trabalho, muitas vezes, a gente faz um acompanhamento diário, hora a hora, depende do tipo de trabalho que tu tem, né, na tua rotina. Então, exatamente, trazer essa experiência também para o teu dia a dia, né? Se a gente faz lá no nosso trabalho uma agenda, olha, eu tenho que checar tal tarefa, tal relatório, naquele dia, aquele número, ou eu tenho que entregar determinada coisa, o mesmo vale para o acompanhamento dos nossos filhos. Por quê? Qual é o nosso grande objetivo com a criança na escola, né? Tem aquele aproveitamento de crescimento, absorver conhecimento, alfabetização, inclusão cultural, tem uma série de objetivos ali, que não é só como é que diz, não é o canudo, seria isso, não é só o canudo do final do período, né? Só a aprovação, né? Exato, porque muitas vezes acontece, tipo, a gente vai deixando... criança que não... deve ter isso em sala de aula. Às vezes, aquela criança que não dá muito trabalho. Ela até faz as coisas, não faz aquele super legal, mas ela faz. Tu acaba deixando ela de ladinho. Tu dá atenção para aquele que incomoda, aquele que conversa mais, e aquele que dá mais trabalho. Isso acontece em casa também, né? Da gente, às vezes, deixa ali o nosso filho ou o nosso sobrinho um pouquinho de lado, sem prestar atenção, e às vezes quando a gente vai buscar, vai precisar de uma psicopedagoga, vai precisar de uma terapia, vai precisar de uma outra coisa, porque eu não observei esses cuidados antes, né? Oi, Camila. É isso aí, né, Aline? Faz sentido isso? Não está me ouvindo? Te ouvindo muito baixo. Será que sou eu ou é você? Como é que a gente está aí, pessoal? Quem está? A Gabi já tá em aula com aula presencial, adorando já. Escola nova, né, Gabi? Como eu falei, ela está com uma turminha menor, então a escola dela optou pelo presencial direto, então já faz diferença. A Aline não está conseguindo me ouvir, mas está tudo certo. A gente está falando aí, se vocês estão nos ouvindo fora do dia 10 de fevereiro de 2021, pode ser que vocês Camila, vamos ver se agora tu consegue me ouvir. Perfeito, sim. Eu estou te ouvindo. Olha, hoje, vamos que vamos, não vamos desistir.
Eu acho que eu cheguei a entender a tua pergunta, tá? Vou tentar responder. Se eu não responder, tu vai me auxiliando aí, tá? Me corrigindo, se for o caso. Eu penso que esse momento foi de muito aprendizado para todos nós, né? Como eu já falei, pais, professores e alunos. Por quê? Porque os pais tiveram muita oportunidade de enxergar um pouquinho dos seus filhos, como é que eles funcionam dentro da sala de aula, né? Os professores, eles tiveram que se adaptar, né, com essa forma de ensino virtual aí, online, que não estava nos planos dos professores, pelo menos nesse momento. E os alunos, acho que foram os mais prejudicados por serem crianças e adolescentes, tiveram que de uma hora para outra ficarem confinados dentro de casa, sem ter o contato com amigos, sem ter aquela troca que é tão importante, né? De olhar no olho da tua professora, de trocar ali uma ideia com o teu colega, fazer uma brincadeira, rir durante a aula, que é tão saudável, né? E tão gostoso, se for na medida certa, né? E eu enxerguei muito aqui na minha casa, com o meu filho, que tem 10 anos. Eu precisei de muito tempo, mesmo sendo uma educadora e uma psicopedagoga, para entender que esse ano não ia ser igual aos outros. Não adianta. O aproveitamento, o rendimento não foi o mesmo. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu acho que nenhum de nós estávamos preparados para isso e nenhum de nós sabíamos como é que isso ia acontecer. Eu acho que nós fomos meio que caminhando devagarinho, aprendendo diariamente e se acomodando cada um, né, no seu lugar. Então, todas as tarefas e atividades dessas crianças têm que ser mega validadas, sabe? Tanto pelo professor quanto com o pai. Se ele fez, não ficou tão legal, não tá certo, não ficou tão bonito, não tem problema. Fala que tá ótimo, que legal, que bom que tu produziu, que legal que tu fez, sabe? Filho, o que foi hoje na aula? O que aconteceu? O que tu aprendeu? Se por acaso a criança vier num desabafo, porque muitas vezes a mãe ou o pai ali chega cansado depois de um dia de trabalho, porque nós também somos humanos, e a gente também teve que se colocar, né, nessa rotina diferente, casa para cuidar, filho para cuidar e o trabalho para realizar, né? Então, ouvir a criança. Eu te entendo, eu sei que tu tá triste, eu entendo que esteja sendo difícil, é um momento diferente, tu não tá vendo os teus amigos, tu não tá indo para a escola, mas como é que eu posso te ajudar, né? Deixa eu sentar do teu lado. Será que eu posso te ajudar a pintar esse desenho? Eu posso recortar e tu cola? Sabe? Não sei, daí vai depender ali da particularidade de cada criança, de cada escola, de cada pai, de cada mãe. Mas eu acho que é esse olhar, assim, muito empático da nossa parte também, que muitas vezes no meio da correria e da rotina, a gente acaba não se ligando, né, Camila? E a gente também não tem que ser cobrado por isso, porque todos somos humanos, né? Perfeito, eu adorei essa tua fala, é bem por aí. Eu acho que foi incrível o que a gente foi capaz de fazer ao longo dessa caminhada do ano de 2020, e a gente pegar isso que a gente aprendeu e seguir fazendo. Não deu certo, tenta de novo, faz de outro jeito, essa coisa de muitas tarefas que a gente... também fiz magistério e tive dificuldades muitas vezes com a Manu, isso que ela gosta de fazer e tal, mas teve dias que não fluía, né? Era bem complicado. O Rafa compartilhou aqui que o principal é que a gente sentiu a falta de socializar, né? E a gente... querendo ou não, né, principalmente as crianças e os adolescentes ainda socializar, tá muito no presencial. A gente adulto também, né, porque quando a gente pensa em vamos comemorar, vamos nos encontrar, a gente já pensa numa aglomeração, né, a gente não pensa diferente disso.
e eu acho que é dos pontos que o ser humano tem de diferença aí para outros animais é a socialização e se importar com o outro. E a Daisy compartilhou bastante coisa aqui que ela buscou aí ao longo do ano de 2020, né? A participar de lives, esse Seu Filho Vencedor, que falou exatamente sobre isso, como aprender as coisas do estudo, né, assuntos que não tem que ser só estudado nas vésperas de prova, que tu tem que fazer métodos diferentes. Ela aplicou muita coisa que ela aprendeu, né, e aí, sim, assim, a gente tem que estar sempre, aproveitar, isso que eu digo, a gente pega o que tem de maravilhoso no virtual, que é pegar referências, exatamente, acompanhar, fez sentido para mim, bota em prática, né? Não fez sentido, talvez o método dessa pessoa não seja o meu método, né? Acho que tu falou isso, esse entender o que funciona contigo. Isso. Às vezes não funciona com a vizinha, o que funcionou com a minha mãe comigo, até por ser uma outra época completamente diferente, não funciona hoje com a Manu, entendeu? Não... Claro. E o ritmo da minha casa, da minha família, do meu filho, é diferente do teu ritmo, do da vizinha, da minha irmã e assim por diante. A gente tende muito a se cobrar e a comparar, né, Camila? Ah, mas fulaninho consegue, fulaninho senta na frente do computador, mas nós somos todos diferentes. A gente não pode exigir a mesma coisa de todas as crianças, de todos os alunos, de todos os pais e de todas as famílias. Cada um tem seu ritmo e isso tem que ser respeitado. Ainda mais, né, Camila, num momento como esse, onde, além de tudo, eu sempre penso em tudo que nós estivemos ouvindo durante toda a pandemia, né? Luto, morte, medo, coisas novas que a gente não conhecia. Então, tudo isso estava no meio ali das coisas que a gente tinha que resolver e fazer diariamente. Né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado consigo mesmo e se perdoar e se entender e se respeitar, né? Porque... E importante, né, Aline? Não acabou. Nós ainda estamos. Apesar da gente muitas vezes falar em passado, porque a gente está falando um pouco, o que a gente faz? A gente está olhando a experiência que a gente teve do ano que passou. E a gente, então, usa essa base dessa experiência para este novo ano, porque algumas coisas a gente aprendeu com isso, né? Mas a gente ainda está vivendo. Ainda temos uma série de situações, ainda temos... tem muito medo. Ouvi também isso, agora tu trouxe, me lembrei. Muitos pais com medo de mandar para a escola, porque, de repente, o meu filho vai estar se envolvendo, né? Não vai aguentar passar o dia inteiro sem dar uma manhã inteira, uma tarde inteira sem dar um abraço na melhor amiga, que faz meses que não vê, que daqui a pouco vai trocar compartilhar algum objeto, né? Então, assim, tem um medo ainda muito forte nas famílias, né? De repente, meu filho vai para a escola e traz para casa, de repente, num contato, tem o vô que mora comigo, ele vai parar de visitar o vô, porque então agora ele não está mais isolado. Então, ainda estamos vivendo com tudo isso, e a gente tem que seguir. O que é legal que tu falou assim, ó, não vamos nos comparar com os outros. Isso. O que a gente pode fazer quando a gente quiser usar algum tipo de comparativo é se comparar com a gente mesmo. Bom, eu na semana passada eu consegui ler 15 minutos todos os dias. Essa semana teve um dia que eu falhei. Então, eu fui menos, não fui tão boa nessa semana com esse meu objetivo de ler todos os dias. O meu filho conseguiu fazer todos os temas, até eu fiz a gente estava conversando aqui em casa. Como é que eu faço para medir, né, que esses resultados estão legais? O filho levantar mais animado para ir para a escola, para vir fazer uma tarefa, um livro que ele trouxe, que ele quer compartilhar, né?
porque não está só no número da nota, muitas vezes, né? Isso mesmo. Uhum. Esse indicador. Eu acho que a gente entendeu muito, e isso serve também para os professores, para os educadores, que o conteúdo, nesse momento, não será a prioridade. É claro que ele é importante, ele tem que ser considerado, ele faz parte do planejamento de estudos, mas nesse momento, até na BNCC, né, que é o documento que rege nacionalmente a educação em escolas públicas e privadas, ele sugere que os professores trabalhem com projetos. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento? De repente, se for o caso, colocar o conteúdo um pouquinho de lado e olhar ali o professor para a tua turminha, seja presencial, seja híbrido, online, no que eles estão mais falando nesse momento, o perfil daquela turma, do que eles gostam. Vamos trabalhar com um projeto interdisciplinar, vou conversar com as outras professoras, vou ver com o que a gente pode fazer, trabalhar com uma música ou com um filme, enfim, né, Camila? Sim. E com o pai e a mãe, eu também penso assim, que fique bem claro, isso tudo é muito bonito na teoria, né? Na prática é mais difícil da gente executar, mas eu acho que a gente tem que ter esse discurso de estímulo e motivação para, de mãos dadas, todos irmos crescendo juntos, né? Eu acho que em casa tu fazer um tema ali com teu filho e dizer, filho, eu sei que tá difícil, mas a mãe vai te ajudar agora e depois, quem sabe, a gente faz uma receita juntos, o que tu tá afim de comer, vamos fazer uma jantinha especial, um lanchinho especial, ver um filme, sabe? Trocar, ajudar, auxiliar, estar presente, porque tá complicado para todo mundo, né, Camila? É novo para todo mundo. Então, eu acho que se a gente for com jeitinho, com amor e com muita boa vontade, a coisa vai fluindo com mais naturalidade. E os alunos vão se sentir mais seguros e à vontade para esse retorno, seja ele né, de qualquer forma. Perfeito. E assim, tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, essa decisão hoje, imediatamente, do modelo que vai voltar à aula, a gente não tem diretamente na nossa mão. Vai ser nos dado, talvez, a possibilidade de ter algum tipo de opção quando for determinado. Mas, então, assim, se eu não controlo, gente, relaxa. Entendeu? Não adianta tu querer ficar ansioso, porque se eu, pai e mãe, se eu ficar com ansiedade por aquilo que eu não tenho controle, eu vou trazer isso e vou impactar para o meu filho. É fato, né? Então, a gente tem que estar todo mundo mesmo junto, se fortalecendo, pede ajuda, troca ideias, né? Olha, não está funcionando aqui em casa, como é que eu posso fazer para melhorar? O que vocês fizeram aí que deu certo, né? Às vezes a gente faz essas trocas. Até eu li nesses dias e eu tenho compartilhado porque eu achei o máximo, que tem a ver com a questão da expectativa, né? Até a Ana falou aqui, ó, Ana Azolin. Não dá para se frustrar. Mas o que acontece? Que a gente se frustra porque a gente cria uma expectativa de que vai ser assim, de que vai ser assado, que vai ser perfeito, que até assim, primeiro que perfeito, né, quase que não existe. Vamos ser bem honestos. Com certeza. A gente acorda descabelado, acorda de mau humor, tem dia que não dormiu bem, tem mil coisas que acontecem. Então, assim, se a gente quer reduzir a frustração, é diminuir a expectativa de algo que não está no nosso controle. Até se brincou esses dias, eu vi assim, ó, crie um jumento, um cavalo alado, um pônei maldito, mas não cria expectativa, meus amigos. Verdade. Eu também li isso. Bem isso. Se tu quiser, menos expectativa. É para a gente ser frustrado, entendeu? A gente cria lá um mundo ideal
E aí depois a gente cai do cavalo. O príncipe encantado não vem no cavalo branco, né? Às vezes ele vem de Fuca, ele vem de carro, ele vem de moto. Não é, ninguém anda mais de cavalo branco, amadas. É, isso aí. Legal aí, a Ana Zolinha, minha cunhada. Legal que ela está nos prestigiando aí. O legal, Camila, nisso tudo também, tudo é um eterno aprendizado e tudo tem um lado positivo da coisa. O bacana nisso tudo foi que todos nós estivemos mais abertos para aprender, para trocar, para se ajudar. Eu vi muito isso no meu universo de trabalho, acredito que tu tenha visto isso no teu trabalho também, né? E foi bacana de ver também com os nossos filhos, as mães se apoiando, se ajudando, e esse negócio do fique em casa, que a gente se obrigou a ficar em casa mesmo, deu a oportunidade aí das lives, né, desses cursos, treinamentos, meets, e isso foi tão enriquecedor, né, Camila, essa troca constante, tornou as pessoas tão mais abertas, né, e menos frustradas, como a minha cunhada falou, porque a gente se permitiu a errar, a acertar, a tentar fazer melhor, como tu disse, dos 15 minutos. Errei hoje, não li a mesma coisa que eu li a semana passada, mas eu sei que eu sou capaz disso. Então, eu vou me perdoar, né? Eu vou me permitir que hoje não deu, eu estava cansada, eu não tive tempo, enfim, mas eu sei que eu sou capaz, que eu consigo. Então, a partir de amanhã, eu vou tentar aumentar esses 15 minutos, para meia hora, e eu vou conseguir, e assim por diante em todas as nossas funções, né? Porque para que a coisa não se torne uma cobrança constante, que a gente fique com aquela sensação de não dar conta, né? Exato. Se a gente botar uma expectativa, né, uma meta, um objetivo muito grande, aí também, se eu não conheço essa caminhada que eu vou fazer, né? Por exemplo, esse é um hábito que a gente construiu. A gente quer ler todos os dias 15 minutos. Eu quero ler muitos livros, mas se eu pensar, eu quero ler 12 livros no ano, talvez eu fique, mas é muita coisa, 12 livros, né, pelo número de páginas. Mas se eu me focar numa metinha pequena todos os dias. Eu trabalho fora, eu não consigo acompanhar meu filho todo dia. Muitas vezes a gente teve alguns pais da turma da Manu que as crianças ficaram sozinhas em casa. Então, o que a gente fazia? A mãe falava assim, mandava lá no WhatsApp, dá uma olhada se a fulana tá aí, pede para alguém fazer uma pergunta. A gente se ajudou, se procurou se organizar de uma forma que talvez, se não fosse essa situação que foi nos imposta, a gente não teria feito, né? Olhar para o outro com um olhar mais amável, como tu falou, né? Um olhar mais empático também, não só para os outros, mas para os nossos filhos. Foi legal para todos nós colocar essa empatia que é tão falada hoje em dia, né? Foi legal colocar em prática para todos nós, né? Em casa, no profissional, entre as mães, como tu falou, né? Avisa que a fulaninha não está conseguindo entrar, caiu a conexão, depois eu te passo a matéria. Isso foi bem bacana, está sendo ainda, né? E vai continuar. E eu acho que virou um hábito, né? Essa é uma das coisas que me parece que a gente construiu um novo hábito enquanto sociedade. Talvez seja isso que a gente está precisando também, né? Tá bem. Com certeza. Aí. A Aline tá maravilhosa. Eu queria ficar aqui mais horas. Estamos indo para o final da nossa conversa. Coisa boa. Me veio assim. Acho que tu falou bastante coisa que faz sentido, esses cuidados e atenções que a gente tem que observar na gente, na nossa ansiedade, nos nossos medos, como é que a gente compartilha. Sim. Lembrar que a gente como a gente não conseguia, a gente estava num único ambiente praticamente, o ano todo, com os filhos, trabalho e casa, nós estivemos juntos, então provavelmente nossos filhos absorveram muita coisa, permitir ele ganhar essa autonomia e mostrar o que ele aprendeu nesse último ano, né? Exato. Se a gente aprendeu um montão de coisa, imagine o que os nossos filhos não aprenderam. A gente ainda não sabe. Confiar neles, né?
que eles começarem a circular e que a gente vai perceber essas coisas novas que eles adquiriram ao longo dessa caminhada. Então, sensacional esse olhar que a gente tem que ter. Vai ter troca de máscara, vai ter esqueci, vai ter... Aí eu não tenho a menor dúvida que vai ter. Vai. Ai, te abracei, não podia. Vai ter professor dizendo, não abraça, não pode abraçar. Vai ter tudo isso, né, Camila? Mas, como a gente falou anteriormente, acho que todos nós estamos, de uma forma ou de outra, preparados para isso. E a gente vai ter que confiar uns nos outros. Nós vamos ter que confiar nos professores dos nossos filhos, nas escolas, e principalmente confiar nos nossos filhos. E dar esse embasamento em casa para os nossos filhos poderem fazer essa retomada na escola seguros, né? Junto com seus colegas e com seus professores. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É isso aí. E a parceria ali dos pais e dos professores, que é fundamental. O nosso desejo é que a gente tenha aprendido bastante, que a gente tenha percebido que a gente pode errar e que todo mundo tenha um excelente retorno aí para suas aulas, para aprender mais coisas novas, que a gente tenha aí aprendido com esses recursos novos que foram nos dados, né? Essas liberdades também que a gente descobriu que a gente podia ter. Contem conosco, quem quiser e precisar aí fazer algum tipo de organização de agenda, planejamento, quiser trocar uma ideia comigo lá no direct, pode trocar, a gente tem esse hábito de fazer agenda, não só de trabalho, mas da casa, e tem aquele calendáriozinho que às vezes a escola manda dos horários, a gente faz uma organizada com aquilo ali para que a Manu organize-se antes, né? Não deixar para o dia. Que legal. Você tem que separar livros, tem que fazer uma leitura, um trabalho, a gente faz um cronograma ali para contribuir, e é uma forma da gente também compartilhar com outras pessoas que pode dar certo. Aqui deu certo, tem dado, às vezes dá bug, como sempre dá também, né? Normal, e a né? gente vai aprendendo. Quiser compartilhar algum conteúdo aí para a gente trazer para outros pais, outras mães, outras famílias, ele vai compartilhar com a Aline também. E Isso Aline, aí. Muito obrigada por Eu que agradeço pelo convite, tá, Camila? Sempre muito bom estar aqui com vocês, conversando. Muito legal. Muito obrigada, tá? Muito bom. A Deise está mandando beijos. Tô louca de saudade, Deise. Quem estiver nos assistindo aí fora do dia 10, deve estar no YouTube ou no Facebook. Tem outros vídeos da nossa playlist Elas Conversam 2020. A Aline já passou por aqui com uma outra temática, uma história de vida linda. Passa Obrigada, lá, né? Vai estar aparecendo, olha só, a pessoa não sabe, vai estar aparecendo em algum lugar deste vídeo lá no YouTube. Então, clica aí e conhece um pouco mais da Aline, quiser acompanhar os projetos dela também. Valeu. Elas Conversam. Vai ficando por aqui. 2021 a gente decidiu fazer de 15 em 15 dias e a gente vai aprendendo melhor com esses conteúdos. Em breve, podcast também aí para vocês. Beijo. Valeu, beijo. Tchau, tchau. E registra aí para nós o que tu mais gostou de tudo que tu viu, se vai fazer, não vai fazer, fez sentido, não fez sentido. Compartilha com a gente, manda para um pai, uma mãe, uma avó que está precisando de uma ajuda, que a gente está aí para ajudar, né, Aline? Isso aí. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Beijo.